Meus amigos, o checkmate final que Trump acaba de dar no Lula não foi uma sanção econômica ou uma declaração diplomática, mas um convite impossível que selou o destino político do Lula antes mesmo da abertura das urnas em 2026. Siga-me os bons que eu vou te contar tudo. Trump acaba de convocar oficialmente o governo brasileiro para integrar uma coalizão internacional de combate ao comunismo e aos movimentos da extrema esquerda, como o Foro de São Paulo e a Antifa. A armadilha é perfeita. Ao formalizar o convite, Washington encurralou o presidente em um beco sem saída, do qual ele não conseguirá escapar, salvo por um milagre. Mas nos milagres só os filhos de Deus acreditam. Preste atenção no nível do estrago. Se Lula recusar, ele confirma perante o mundo que é e sempre foi um aliado orgânico dos regimes totalitários e das facções desestabilizadoras que o governo americano agora categoriza como ameaça à segurança global. Chama-os abertamente de terroristas. Ele se isola de vez do mundo livre. Mas se ele aceitar, o cenário é ainda mais letal. Ele será obrigado a assinar um tratado internacional que criminaliza as bases financeiras, ideológicas e logísticas do seu próprio partido e de todos os seus aliados regionais. Meus amigos, o buraco é fundo demais. O presidente passou meses vendendo uma falsa moderação, tentando convencer o centro de que nunca foi de esquerda para tentar sobreviver nas eleições. Trump não apenas expôs o blefe, ele obrigou o Planalto a escolher entre o próprio projeto de poder e a sobrevivência política. A armadilha fechou, a máscara caiu e o Brasil observa o colapso de uma fachada diplomática que agora só pode implodir. Blinde a sua mente e aguarde. Meus amigos, o cerco está se fechando para Lula e as coisas estão cada vez pior. Pânico em Brasília e, claro, o que está acontecendo vai deixar você de boca aberta. Então segura aí, porque sem enrolação já vou pôr direto esse vídeo. Já te pergunto desde o começo, você acredita que o fim de Lula está mais perto do que nunca? Comenta aqui embaixo e bora para esse vídeo. Meus amigos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, eu preciso do teu joinha, gente. Deixa o joinha para esse vídeo, para que a plataforma, que o YouTube divulgue, recomende esse vídeo para mostrar a verdade por trás de tudo o que aconteceu. Então não vou enrolar muito não, por favor, você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações para nós chegar a 800 mil inscritos. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e acompanha nós também, @FelipeCâncio_oficial. Já deixa o seu like. Agora chega de conversa e sem mais delongas, bora assistir e analisar esse vídeo juntos. Gente, é um pouquinho longo, mas vale a pena você ver até o final. Uma bomba está para ser lançada daqui a pouco lá dos Estados Unidos, através de Donald Trump. Sim, eles estão dizendo que hoje o Trump vai usar a cadeia nacional, rede aberta nos Estados Unidos para o mundo, para falar sobre urnas eletrônicas, para falar sobre processo eleitoral, e você vai ficar surpreendido sobre o que e quem ele vai falar. Coincidência ou não, amanhã é o dia que os Estados Unidos vai falar sobre a taxação também, e o último dia de prazo que o Trump está dando para o Lula. E aí, meu amigo, eu vou ler uma matéria para você, vou pedir para você puxar a cadeira, tá? Para você sentar, porque aqui é uma bomba atrás da outra. Mas eu quero trazer a notícia para você agora, tá bom? Vou pedir para você dar o like, para você compartilhar, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo. Coloca de onde você está me assistindo. Trump falará sobre urnas eletrônicas em pronunciamento inédito nos Estados Unidos hoje. O presidente abordará possíveis vulnerabilidades em sistema de votação e dados desclassificados da eleição de 2020. A matéria está publicada no Poder 360, que também está dando fonte ao governo, né? A fonte, informação divulgada pela Reuters nesta terça-feira. Aliás, foi divulgado ontem, que está a publicação no dia de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, fará um pronunciamento à nação nesta quinta-feira para tratar de supostas vulnerabilidades em urnas eletrônicas e apresentar informações de inteligência recém-desclassificadas sobre a eleição 2020.
A informação foi divulgada por uma autoridade do governo americano, a Reuters, nesta segunda-feira. O discurso será transmitido em rede nacional. O pronunciamento, Trump deve voltar a afirmar que foi derrotado pelo democrata Joe Biden em 2020 em razão de uma fraude eleitoral em larga escala. A alegação de fraude foi rejeitada por tribunais auditoriais eleitorais pelo Departamento de Justiça durante o primeiro mandato de Trump. Nenhuma dessas instâncias encontrou evidências de irregularidades, incluindo manipulação de urnas eletrônicas. À época, a Agência Federal de Segurança Cibernética classificou a votação de 2020 como a mais segura da história dos Estados Unidos. Segundo a autoridade ouvida pelas Reuters, é uma agência de notícia, né? Trump tratará do que a Casa Branca considera falhas nas máquinas de votação que poderiam permitir ataques cibernéticos de governos estrangeiros. As autoridades eleitorais, porém, afirmam que os equipamentos são seguros e que não há evidências de invasão estrangeira capazes de alterar o resultado das eleições. Contexto eleitoral. Desde o retorno à Casa Branca, o governo Trump ampliou a supervisão federal sobre a administração das eleições e propôs mudança no sistema de votação. Especialistas em direito eleitoral afirmam que essas iniciativas reduzem a autonomia dos Estados Unidos e podem violar a Constituição americana. O pronunciamento será feito às vésperas das eleições legislativas de novembro, que definirão o controle do Congresso. Democratas e especialistas de segurança eleitoral dizem temer uma tentativa de interferência do governo no processo. Para especialistas ouvidos pela Reuters, ao insistir nas eleições de 2020 foi ilegítima, Trump abre espaço para contestar eventuais derrotas de candidatos republicanos e enfraquecer a legitimidade de possíveis vitórias democratas nas próximas disputas. O que traz à tona a gente conversar sobre isso aqui, e parece... há rumores nos bastidores, no Twitter, né? Quando a gente vem para cá, no Twitter, quando a gente chama a atenção do Twitter para você ler o X, é que nos bastidores estão dizendo que o Trump pode mencionar as eleições no Brasil. E aí eu perguntando aqui para alguns jornalistas, algumas pessoas que eu conheço, falei, qual é a ligação, né? O que pode acontecer, uma coisa ou outra? Falou, Alberto, lembra quando Barroso disse que pediu ajuda para os Estados Unidos para a eleição? Falei, o que tem a ver? Ele falou, aguarde o pronunciamento do Trump. Então a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Donald Trump mandou fazer uma pesquisa de opinião aqui no Brasil com brasileiros. Vocês ouviram isso? Pois deixa eu te mostrar a importância e a magnitude disso daí. Tem muitas decisões que o Donald Trump está querendo tomar ou está tomando sobre o Brasil, certo? Seção 301, tarifaço, questão das eleições, ele quer saber quem que vai ganhar para poder se preparar. Isso os Estados Unidos sempre fez. Mas é a primeira vez que a gente tem acesso às pesquisas dos Estados Unidos sobre o Brasil e os números são muito otimistas. Bom, ele pegou um instituto e mandou fazer essa pesquisa aqui, ó. A McLaughlin and Associates. Essa pronúncia aqui é o F, tá? McLaughlin and Associates. E as perguntas que ele mandou fazer aqui no Brasil para tomar decisões lá é questão eleitoral da presidência, questão do STF, decisão de transformar PCC e Comando Vermelho em grupos terroristas e impeachment dos ministros do STF. Cara, me acompanha que você vai ver o tanto que essa pesquisa foi maravilhosa. Aqui não é alguém querendo manipular os dados, é um presidente dos Estados Unidos querendo saber exatamente o que acontece no Brasil para poder tomar decisões em cima disso. E eu vou mostrar para vocês a pesquisa. Essa daqui é a pesquisa, agora olha só. Eleitoral, 45-45. Empate absoluto entre Flávio Bolsonaro e Lula. Gente, há uns meses atrás, o Lula estava 10 pontos na frente do Flávio. Há 2 meses, o Flávio já subiu novamente e empatou. Agora, esse aqui para mim é a cereja do bolo. Olha que maravilha. Perguntou para o povo brasileiro quem é a favor de impeachment de ministros do STF. 72% se dizem favoráveis ao impeachment de ministro, 16% contrário e 12% não souberam responder. Perguntaram se eles acham que foi correta a decisão de impedir Bolsonaro de ser candidato.
52% são contrários à decisão de impedir Bolsonaro de ser candidato, 41% concordam, 7% não sabem, não souberam responder. Perguntaram quem que é a favor do recibo eletrônico, né, do voto voto impresso, desculpa. Olha que loucura, gente. 81% do povo brasileiro é favorável ao voto impresso, 13% é contrário. E aqui, decisão dele, né, dos Estados Unidos de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações criminosas. 56% é favorável, organizações terroristas, né? 30% é contrário. Segundo fontes ligadas à Casa Branca, os números das pesquisas já teriam chegado à mesa de Donald Trump, que acompanha o cenário do Brasil. E saiu até no Metrópolis. Eu trago para vocês aqui no Metrópolis os mesmos números. Tá aqui, ó. 45% Flávio, 45% Lula, empate em 45%. 72% favoráveis ao impeachment de ministro da corte. Cara, nós vamos fazer um Senado para fazer esse impeachment. Escutem o que eu tô te falando. O número da pesquisa dos Estados Unidos é melhor do que o nosso. Aqui deu 66%, há uns 3 meses atrás. Na pesquisa dele deu 72%. Mais aqui embaixo, 52% dos entrevistados se disseram contrárias à suposta decisão do STF de barrar Jair Bolsonaro. Ou seja, 52% do povo brasileiro é contrário à condenação do Bolsonaro. É isso que a pesquisa descobriu. E 81% dos entrevistados apoiam o voto impresso. 56% são favoráveis a PCC e Comando Vermelho serem classificados como grupos terroristas. Nem as nossas pesquisas têm números tão bons assim. Mas por que eu acredito muito nessa pesquisa? Como o presidente dos Estados Unidos, ele tem uma cautela muito grande em não tomar decisões que possam prejudicá-lo lá nas próximas eleições, ou que possa fazer ele sofrer retaliações até aqui no Brasil. Ele não quer essa briga, ele quer saber exatamente o que o povo quer para ajudar. E as pesquisas mostram que o povo quer voto impresso, quer impeachment de ministro do STF, acha que o Bolsonaro deveria ser candidato, empate no Flávio e Lula, só que isso é muito bom porque o Flávio estava 10 pontos atrás há uns 2 meses, 3 meses atrás. E qual é o outro ponto? Impeachment do ministro do STF, voto impresso e classificar a PCC Comando Vermelho como grupo terrorista. Essa pesquisa foi maravilhosa, me desculpa, maravilhosa. E eu acredito muito mais nela do que essas no Brasil, porque essas são compradas. Se você pagar, você tem o resultado que você quiser. Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão dizendo que o Flávio não pode visitar Jair Bolsonaro por 90 dias. Ou seja, coincidência ou não, o Flávio vai ficar sem conversar com o seu pai, o maior líder da direita, até o final do primeiro turno. Mas com certeza isso aí é só mais uma coincidência, como por exemplo essas coincidências aqui. O Bolsonaro, por exemplo, agora está preso e ele não pode sair de casa, obviamente, não pode ter redes sociais, não pode falar por terceiros por redes sociais, não pode fazer nada, literalmente estão matando o cara em vida. Agora não pode receber visita nem do próprio filho, né? Mas como será que o judiciário tratava quando era o Lula preso? E lembrando que há uma diferença gigantesca, né, entre a prisão do Bolsonaro e Lula, né, porque um foi condenado aqui por um golpe que não teve nem arma, e o outro aqui foi preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, enfim. Mas vamos ver como é que era o tratamento com Lula? Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É isso mesmo, ele fez da prisão um gabinete ali improvisado para poder tratar sobre temas de campanha eleitoral. Em 6 meses, o Lula recebeu 572 visitas lá na cadeia. Tem entrevista, tanto para imprensa local quanto também internacional. Até Martim da Vila, Chico Buarque foi lá visitar o cara. Ainda na cadeia, o Lula foi lá e recebeu 35 mil cartas, enquanto o Bolsonaro não pode receber nada, absolutamente nada. Nem comunicar para fora, nem que tá de fora também comunicar para dentro também não pode. E durante a campanha eleitoral de 2018, enquanto o Lula estava preso, veio um porta-voz ler uma carta do Lula. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva! E agora o Moraes vem acionar o Ministério Público Eleitoral para poder investigar, falando que houve propaganda antecipada na divulgação da carta de Jair Bolsonaro. Mas peraí, isso aqui foi o quê então? Isso aqui foi o quê? No meio da campanha, literalmente, o cara tava lendo uma carta do Lula que tava na cadeia. Isso é o quê? Isso era o quê que tá acontecendo aqui? Me fala. Inclusive agora a Procuradoria viu propaganda antecipada do Lula sobre as candidatas Marina Silva e Simone Tebet. Engraçado, né, que o Moraes não falou nada, né, não foi atrás, só foi atrás da carta quando foi Bolsonaro, né. Eu te pergunto, será que isso aqui vai dar alguma coisa? Claro que não, né, porque já não deu, né, você lembra disso aqui? Literalmente ano eleitoral,
uma escola de samba recebeu quase 10 milhões de reais para poder fazer campanha pro Lula. Foi isso que aconteceu. Os caras literalmente usaram o número 13 no desfile, usaram os refrões de campanha, colocaram os símbolos do partido, ridicularizaram os opositores. Então, assim, deixou de ser homenagem para virar ato político. Isso é claro para todo mundo. Inclusive, tiveram reuniões dentro do Palácio do Planalto, junto com 2 ministras do governo do Lula e a primeira-dama Janja, para poder tratar sobre o desfile. Mas isso aqui não é campanha antecipada. Campanha antecipada é uma carta que o Bolsonaro mandou e o Flávio leu. E convenhamos, tá? Quando é criminoso mesmo, o cara é bandido, ladrão, traficante, etc e tal, pra mim tinha que receber visita nenhuma. Mas a justiça não faz isso nem com os criminosos de verdade. Que, cara, líder do CV recebe visitas da esposa na penitenciária. A realidade das cadeias do Brasil, que realmente recebem bandidos de verdade, é tipo um resort, ó. Aqui, ó, resort do crime, ó, em Pernambuco. Tinha pagode, pilha de dinheiro. Isso que virou os presídios do Brasil, colônia de férias. Aí, pra esses, ainda pode ter visita. Pro cara que roubou, matou, traficou, pra eles podem. Aí, pro cara que tá preso, sem uma condenação de corrupção, de tráfico, de roubo, nada disso, mas por um golpe, um atentado à democracia, aí ele não pode ter visita nem do próprio filho. E de ninguém, né? E aqui tá a parte mais importante desse vídeo. Nas eleições de 2022, ficou muito claro para todo mundo que o processo eleitoral foi totalmente viciado por esse cara aqui. Moraes era presidente do TSE e dá só uma olhada em como que ficou, por exemplo, a diferença entre as propagandas da TV do Lula com a do Bolsonaro. Antes e depois da decisão do TSE. Antes era igual, 225, 225. Depois da decisão do TSE, caiu para 55 as inserções da TV do Bolsonaro. Ou seja, o Lula teve 12 vezes mais inserções na TV do que o Bolsonaro na reta final de campanha. Vocês acham que isso influencia a cabeça das pessoas em quem vai votar? Influencia a dinâmica eleitoral? Sim ou não? Mais uma vez, o TSE, durante a campanha, foi lá e proibiu o Bolsonaro de fazer lives dentro do Palácio da Alvorada. Mas o Palácio da Alvorada nada mais é do que a casa dele. Ou seja, o cara não podia fazer live dentro da casa dele. Ele tinha que, sei lá, tinha que sair, fazer na rua. Ele não pôde usar as imagens do 7 de setembro na campanha, né? As imagens lá que as pessoas foram para poder comemorar, enfim, independência do Brasil, etc. Então, não pode. Vai mostrar muito apoio das pessoas a você. Aí o cara vai lá na ONU, dá um discurso, ele é presidente da República, ele quer mostrar isso, né, na campanha eleitoral, como ele de fato defendeu as pessoas, teve coragem de falar as verdades ali na ONU. Mas também não pode, porque isso aí é bom demais. E as pessoas verem que você é bom demais, não vai votar em você, né? Então, proibido. E ainda no mesmo período, quando o Alexandre de Moraes ele anuncia o Lula como presidente eleito da República, me vem esse cara aqui, que nada mais era na época do que o corregedor-geral da Justiça Eleitoral e também relator do processo contra o Bolsonaro, e me fala a seguinte frase no ouvido do Alexandre de Moraes. Aí eu te pergunto, por que essa frase nunca foi explicada? Que missão é essa? Por que foi cumprida? Por que ele falou logo com o Alexandre de Moraes? Foi ele que deu a ordem? Ordem de quê? E por que ele falou isso logo depois que foi anunciado o presidente eleito Lula? Cara, é o tipo de pergunta que, assim, inacreditável como isso passou e ninguém fala assim, não tem nada estranho, não. Cara, durante a campanha poderia fazer a fake news que quisesse contra o Bolsonaro, né? Eu lembro que chamavam ele de canibal, pedófilo, falaram que eles queriam acabar em propaganda eleitoral com as férias e 13º e FGTS. Aí quando você vai ver agora, né, que a eleição passou, eles foram eleitos, os verdadeiros responsáveis pelo maior rombo no INSS e, obviamente, tem um dedinho deles ali, né? Isso aqui, inclusive, só aconteceu, né, de reduzir a quantidade de propagandas do Bolsonaro na TV, porque a propaganda chamava o Lula de ladrão e corrupto. Isso feria, ofendia o candidato à presidência Lula. Mas inventar mentira na propaganda, falar que vai acabar com o 13º, com o FGTS, com férias, chamar de canibal, os caramba quatro, aí tudo bem, aí faz parte da democracia, né? Mas isso ele fez em 2022 durante as eleições. Sabe o que está acontecendo agora? O sistema não tem esperado nem as eleições chegarem. Eles já fizeram isso, e anteriormente. Porque assim, se no meio da partida, durante o torneio, o juiz for parcial demais para o Messi ou parcial demais para o Mbappé, vai ficar muito na cara, né? Agora, se ele agir antes do campeonato acontecer, dizer que o Messi não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, ou o Mbappé não pode estar na Copa do Mundo por isso, isso e isso, você concorda comigo que você está tirando o melhor jogador do seu time e, consequentemente, isso vai influenciar no resultado do seu time? Então foi exatamente isso que eles fizeram, mas para dentro da política.
Eles tiraram o melhor jogador do lado da direita que a gente tinha. O cara conseguia reunir multidões, em moto, conseguia reunir multidões em manifestações, que realmente todo o apoio que ele dava para qualquer tipo de candidato já fazia com que o candidato explodisse de volta ou saía na frente de vantagem de muitos outros, porque ele tem muita força eleitoral. Não é à toa que ele está preso há mais de 200 dias e a mídia continua falando exatamente em quem? Nele. Quando você pega os discursos da esquerda no plenário, em entrevistas, em podcasts, estão falando de quem? Dele. Ele já não está em nenhum cargo mais público, ele não tem rede social, ele não pode comunicar com ninguém, ele não pode, né, fazer como o Lula fez, um gabinete dentro da casa dele para poder receber políticos e tomar decisões, articulações políticas. E aí, meu irmão, inventaram um golpe de Estado, não tem que tirar o cara, ele não pode participar das eleições não. Ah, por quê? Porque, obviamente, ele é bom demais. E porque, obviamente, ele faz diferença demais no processo eleitoral. Agora, imagina se ele tivesse, né, na rua, fazendo campanha eleitoral para vários candidatos, como, por exemplo, ele já fez para mim, né, em todas as minhas campanhas. A diferença que isso não faz na corrida eleitoral. A diferença que faria se ele fosse o candidato, ou se ele poderia apoiar o Flávio também, mas aqui fora. Você acha que isso não faria diferença nenhuma? É claro que faria. E é por esse exato motivo que eles agiram de forma preventiva. Fizeram com que ele ficasse fora da disputa eleitoral para não interferir como interferiram de novo em 2022, né, sendo parcial na condução do processo eleitoral e ficar muito na cara. E foram fazendo aquela historinha mesmo do sapo, sabe, na água. Se colocar quente demais, as pessoas olham, né, o sapo pula. Agora, se for esquentando ao pouquinho, né, o sapo morre. E o sapo aí, no caso, é a consciência das pessoas. As pessoas começam a esquecer, começam a achar normal os absurdos que têm acontecido. Porque numa boa, num processo eleitoral, é punk mesmo. É ataque, é defesa, é propaganda, é gente na rua. Eu sei como é que é o jogo político. Mas sério mesmo, a esquerda só quer ganhar no tapetão. Quer tirar o melhor jogador nosso, né? Tirou, na verdade, o nosso melhor jogador de campo, né? Sob um pretexto ridículo para poder simplesmente falar que isso é em prol da democracia. Então, assim, o tratamento que eles estão dando agora, né, com relação à prisão do Bolsonaro, é o tratamento que a esquerda dá com qualquer tipo de opositor político deles. Perseguição implacável para tentar, obviamente, se não conseguir matar, né, como o ex-filiado do PSOL fez com o Jair Bolsonaro, eles tentam matar o cara ainda em vida. É isso que está acontecendo. Simples assim. No fim das contas, sabe quem está fazendo propaganda antecipada eleitoral pro Flávio? O Alexandre de Moraes. Porque só está provando o nosso ponto de que aqui no Brasil realmente não existe mais democracia. É um bando de gente que quer dominar até em quem você deve votar. Depois de tudo que você assistiu aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo, deixa a tua opinião. E é claro, né, gente? Por favor, bora compartilhar esse vídeo, deixar o joinha. E com certeza, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Aqui nós mostra realmente o que está acontecendo por trás dos bastidores. Tudo que está acontecendo. Deus abençoe você e a tua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!